É muito comum quando a gente está investindo perceber que o mercado ele é algo muito dinâmico, então muito volátil, né? Tem diversas variações tanto para cima quanto para baixo. Quando o mercado varia para cima, quando tem alta dos preços, as pessoas não se preocupam tanto. Mas quando tem queda no preço das ações ou dos ativos no geral, é impossível que a gente acabe não sentindo algum desconforto com esse fato. Só que quando a gente volta no conceito do que são ações, a gente lembra que ações não são apenas pedaços de uma empresa, são apenas frações da participação em uma empresa. Então, obviamente, que a única coisa que é importante para quem quer investir é o fundamento dessa empresa, é como que essa empresa está indo, se ela está ao longo do tempo melhorando ou se ela está ao longo do tempo piorando. O preço em si que está sendo negociado aquela empresa não importa para você, se você é investidor de longo prazo. E eu não estou vindo aqui para dizer para você que você não vai se emocionar com a queda, que você não vai ficar preocupado, que não vai te gerar um desconforto ver o preço dos seus ativos cair, porque gera desconforto em mim e gera desconforto em qualquer pessoa. Todo mundo é ser humano e quando a gente tem algum tipo de revés, ainda que seja algo momentâneo, isso vai gerar um desconforto. O que eu estou falando para você é que você não deve reagir às quedas, você não deve reagir a esse movimento. Como assim reagir? Você não deve vender desesperadamente porque teve uma grande queda no preço de determinada empresa ou automaticamente passar a achar que aquela empresa é ruim. Você pode sentir o desconforto. O que você não deve fazer é reagir, porque se você for reagir a uma queda, muito provavelmente o que você vai fazer é vender no fundo. Quem deve se preocupar com queda é aquela pessoa que ela faz trade. Então, para o trader, a variação de preço é o que importa. Então, para ele, se está subindo o preço ou se está caindo o preço, é algo relevante. Agora, para quem investe para o longo prazo, como é o caso aqui, é o meu caso e é o que eu passo para vocês, e que muito provavelmente é o caso de quem segue aqui a página, de quem me segue já há algum tempo, a variação de preço ela é totalmente irrelevante, porque para quem faz buy and hold, então para o holder ele não se preocupa com isso. O holder está pouco se lixando para se o preço da ação está caindo, o preço está subindo. O que o holder deve se preocupar é com os fundamentos da empresa. A empresa que eu tenho ações, ela é boa, ela está apresentando bons lucros, ela tem feito bons negócios ao longo do tempo? Tem. Então, tá tudo certo. O preço que está sendo negociado não faz a menor diferença para quem investe para o longo prazo. Até porque, para um investidor de longo prazo, é muito mais vantajoso que ao longo do período ele tenha períodos de queda, né? Ao longo dos anos que ele investe, ele tenha períodos de queda, do que se ele pegar e comprar uma empresa que só sobe. Porque isso é matemática. Se você pega uma empresa e ela está se valorizando ali 10, 11, 12, 13, 14, 15 reais, e de repente ela cai para 10 reais, fica um tempo ali girando em torno de 10 reais, depois ela vai voltando até os 15, passa, vai embora, depois cai mais um pouquinho, matematicamente é óbvio que você vai conseguir adquirir muito mais ações e que a média de compra das suas ações ao longo dos anos vai ser menor do que se cada período tivesse só subindo. Então vai até 50 reais. Vai de 10 para 11, para 12, para 13, vai embora até 50, você vai acumular muito menos ações do que se ficar essa variação ao longo do tempo e, obviamente, a média dos preços que você vai pegar com variações vai ser menor do que a média dos preços quando ela só está subindo. Por isso, eu indico a vocês que só olhem a cotação, só olhem o preço dos seus ativos no momento que vocês forem aportar. Então, lá uma vez no mês ou uma vez na semana, dependendo da sua frequência de aporte, você pega e dá uma olhada geral no preço das ações, vai lá e compra a empresa que você tem que comprar. Mas não fique constantemente, todos os dias, mesmo se você não for aportar, não for botar dinheiro nenhum,
ficar olhando o preço das ações. Porque se você ficar olhando o preço das ações ao longo de todos os dias, várias vezes por dia, e eu sei que o iniciante faz isso, o que vai acontecer é que vai te gerar cada vez mais de desconforto ao longo do tempo, e isso pode induzir você a querer abrir o aplicativo da sua corretora e vender os seus ativos por medo de uma queda maior. Então busque só olhar a cotação quando você for aportar. E quando você for aportar, você aporta dentro do seu critério e tanto faz o preço. Mas busque só olhar a cotação no momento do seu aporte. Até porque, quando a gente observa no longo prazo, a gente vê nitidamente que o preço de um ativo, ele acompanha os fundamentos desse ativo. Então, se ao longo dos anos, longo prazo, quando eu falo longo prazo, eu falo um universo de 10 anos em diante, né? Então, quando a gente olha no longo prazo, é visível que o preço do ativo, ele acompanha os fundamentos. Então, se a empresa está ficando mais lucrativa, está sempre com a dívida equilibrada, ela está sempre adquirindo outras empresas, boas empresas, ela está expandindo os negócios dela para outras áreas, aumentando o número de clientes, a gente percebe que ao longo dos anos o preço da ação vai acompanhando essa evolução da empresa. Ao contrário, também acontece. Se a empresa ela vai piorando com o passar do tempo, a gente vai vendo que o preço vai caindo também ao longo do tempo. Então, a única coisa que você precisa se preocupar é com os fundamentos da empresa. O preço da ação, ou o preço do fundo, ou o preço de qualquer ativo não importa. Já no curto prazo, a variação de preço ela é totalmente aleatória, porque ela depende do volume de compras ou de vendas. Então, uma junção de todos os motivos que levaram alguém a comprar ou a vender um ativo no determinado dia ou num determinado momento que vai fazer o preço da ação subir ou cair. Se hoje a maioria das pessoas estiver comprando, tiver mais gente comprando determinado ativo do que vendendo, o preço vai subir. Se tem uma quantidade maior no dia de hoje de pessoas vendendo do que comprando, então o preço vai cair. Só que ao longo do tempo, toda essa variação de compra, venda, vai se ajustando, vai se equilibrando e acompanhando os fundamentos da empresa. Fora também que, junto a tudo isso que eu já falei, ainda tem a questão da expectativa do mercado. Então, por exemplo, se o mercado acredita que nesse ano a empresa X ela vai lucrar 10 bilhões e chega lá no final do ano, a empresa ela apresenta um lucro de 9 bilhões, isso feriu a expectativa do mercado, atingiu a expectativa do mercado negativamente. Então eles esperavam 10 bilhões e veio 9 bilhões. Como o mercado ele sempre tenta se antecipar aos movimentos, se antecipar aos acontecimentos, a partir do momento que o mercado acredita que aquela empresa vai lucrar 10 bilhões, ele já precifica o ativo como se ela já tivesse esse lucro de 10 bilhões. E aí o preço vai girando ali naquela margem ali do preço determinado para esse lucro esperado. Como ela lucrou 9 bilhões, então o mercado automaticamente se reajusta para poder ajustar o preço desse ativo para uma empresa que, ao invés de lucrar 10 bilhões, está lucrando 9 bilhões. Mas no pau da goiaba, ainda é uma empresa que deu um lucro enorme. 9 bilhões é muito lucro. E às vezes esse pode ser até o lucro recorde da empresa. Mas só porque o mercado esperava mais, quando isso acontece, a tendência é que o preço caia. E aí o preço caiu e você está desesperado, louco para saber por que caiu. E na verdade não teve nada demais. Foi só o mercado que botou expectativa demais em cima da empresa e depois ajustou o preço dela. Só que isso não quer dizer que, já que o preço então eu não tenho que ficar me preocupando com queda, então sempre que cair eu vou ficar desesperado para comprar mais. Essa perseguição por um preço mais baixo também pode te botar dentro de uma furada, certo? Que você pode pegar o que a gente chama de faca caindo. Então, pegar a faca caindo é, por exemplo,
Se você sempre ficar só preocupado com caiu compra, caiu compra, caiu compra, sem se atentar aos fundamentos da empresa, também pode ser que você esteja botando dinheiro numa empresa que está perdendo fundamentos. Então, não é nem para você se desesperar e deixar de comprar porque o preço caiu, mas também não é só para você comprar porque o preço caiu. O preço caiu, então eu vou comprar e não quero saber mais de nada. É óbvio que todo mundo quer pagar o preço mais barato possível por um bom ativo para poder ter uma valorização maior ao longo do tempo. Só que acertar os fundos é muito difícil. Então não é tão simples assim também você pegar, agora já acompanho fundamentos e tudo mais, sei que essa empresa aqui está caindo e não é nada demais, mas eu vou esperar chegar lá no fundo no preço mais barato para comprar. Isso é quase impossível de conseguir e você não tem que ficar perseguindo isso também. Então você também não pode sair de um extremo para o outro. Você não pode sair do extremo da pessoa ficar apavorada porque a ação está caindo, porque o preço do ativo está caindo, e também não pode ser a pessoa que fica louca da cabeça e quer sair comprando por ativo que está caindo dia após dia, mês após mês, sem querer saber de nada, sem querer saber o que está acontecendo também, né? Você tem que sempre estar atento aos fundamentos da empresa e, claro, observando que não teve nenhuma alteração nos fundamentos, aí se está caindo, você vai lá e faz o seu aporte sem problema nenhum. E como que a gente faz para poder segurar essa ansiedade e conseguir se manter ali firme mesmo nos momentos de queda? Eu vou contar já. Mas primeiro, se você está gostando desse vídeo, dá um like aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta alguma dúvida que você tem aqui nos comentários, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Para resolver essa ansiedade, é importante que você só tenha na bolsa aquele dinheiro que você aceita ver variar. Então, digamos que você tenha um total de 10 mil reais como patrimônio. Pense muito bem quanto desses 10 mil reais que você tem que você aceita ver variar. E quando você pensa em variação, pense sempre em variações de quedas de 50%. Então, se você tivesse 10 mil reais, você teria, por exemplo, 5 mil em bolsa. Você aceitaria que, dado o momento, por uma queda do mercado, esses 5 mil virasse 2.500? Se você acha que é muito, então você diminui a quantidade de dinheiro que você vai deixar na bolsa. Se você acha que não está tranquilo, então você bota essa quantidade de dinheiro. Tem gente que já tem um estômago mais forte e aguenta melhor a variação, e aí você pode deixar mais. Então, sempre tente deixar uma porcentagem do dinheiro que você não se incomoda de ver variar. E assim, você vai sempre evitar ficar nervoso, ficar preocupado e fazer besteira com seus investimentos nos momentos de queda. Beleza, galera? É isso aí, muito obrigado pela atenção e fui!